Olá, pessoas! Meu nome é Isadora e você está no Tertúlia de Literatura. Bem-vindos! Bem, vamos falar hoje deste livro aqui, uruguaiano, chamado A Trégua, de um autor chamado Mário Benedetti. Bem, para começar, esse daqui é o segundo romance desse autor. Ele escreveu antes uns ensaios e acho que um livro de poesia, mas esse daqui é o segundo romance dele e o mais famoso, que foi mais traduzido e blá blá blá, né? O Mário Benedetti nasceu em 1920 e esse livro foi escrito em 1959. Então, ele tinha tinha 40, quase 40 anos quando fez o livro, né? E esse livro, ele vai contar não, como ele é em diário, o próprio personagem vai contar pra gente, né, este momento da história dele. Então, um livro escrito em diário e o diário desse personagem que é o Martim Santomé, um homem que tem 49 anos, mora em Montevidéu e é contador ou tipo contador. Eu não sei, tenho certeza se é contador que ele é, mas é basicamente isso. Ele faz balanço, essas coisas. Enfim. E outra coisa muito importante, né, é que esse livro se passa em 1945. Então, né, pra gente ter uma ideia de tempo é bom saber, né? Então, o Martim tem 49 anos e ele tá prestes a completar 50 anos. E isso implica a aposentadoria dele, que ele vai finalmente tirar e ele tá muito, vamos dizer assim, ansioso. Eu acho que ansioso é uma palavra certa pra usar aqui. Não que ele esteja querendo, assim, chegar nesse momento, mas ele tá, assim, preocupado com o que ele vai fazer da aposentadoria dele, né? Porque sempre trabalhou, e daí o que ele vai fazer do ócio dele, e se ele vai achar a vida dele muito monótona, porque assim, a vida dele já é muito monótona, assim, bem média, medíocre. Medíocre no sentido de estar na média mesmo, não como um xingamento, sabe? A pessoa tá na média, ela é medíocre. Fazer o quê? Enfim, ele tem 3 filhos, uma mulher e 2 homens. Tem uma relação assim bem apática, eu diria, com esses 3 filhos. Ele não tem muito um contato com eles, não conhece muito bem os filhos. A esposa dele faleceu há 20 anos, depois que o último filho nasceu. Ela teve aquela, acho que eclâmpsia que fala, não sei se eu tô certa da palavra, mas vocês sabem qual que é essa doença, né? E logo após o parto ela morreu, isso já faz 20 anos, né? Então ele tá pensando na aposentadoria dele e chega no escritório uma nova contratada, que é a Avelaneda. Não sei se estou pronunciando certo o nome também, mas vou chamar de Avelaneda. E essa moça, no começo ele não liga pra ela, mas depois ele vai perceber que ele se apaixonou por ela. E o livro vai descrever, a partir do diário dele, como será assim esse momento de espera para a aposentadoria chegar e essa paixão do Martim pela Avelaneda. Mas então, esse é basicamente o plot do livro. E agora eu vou entrar em alguns aspectos que eu gostei e não gostei tanto. Um dos pontos que eu falei pra vocês é dessa mediocridade do personagem. E assim, ele é medíocre de duas maneiras, assim. Ele sabe que ele é um personagem medíocre, porque até em alguns momentos do livro ele fala isso e ele sabe de sua mediocridade, ele aceita, mas ao mesmo tempo que ele admite a sua mediocridade, eu senti que ele também não se acha assim tão parte dessa sociedade média, assim. Ele se sente um pouco, sim, superior, porque ele faz julgamentos a todo momento de várias pessoas e de várias coisas da sociedade, né? E com um tom superior, assim, com um tom de, nossa, ele não sabe disso, entendeu? Ele não entende isso, mas eu, pessoa iluminada, entendo. Então, é um pouco
pouco de assim... Será que você entende completamente sua mediocridade, o Martin? Eu acho que não. E aqui também, eu particularmente tenho e tive, né, ao ler esse livro, um problema com esse protagonista, porque assim, eu não criei uma empatia com ele. Eu não consegui desenvolver um gosto por ele, eu quero desenvolver muito mais que isso em irritações. Então, eu acho que isso pode sim ter afetado minha percepção do livro. E, sei lá, quando talvez se vocês forem ler ou se vocês já leram, tenha sido diferente pra vocês. Mas eu, porque não gostei tanto desse protagonista, fui sim um pouco contaminada pelo meu ódio dele na história. Ele é um personagem que ele não tem amigos de verdade, ele tem amigos, mas ele nem gosta direito dos amigos que ele tem, assim. Ele acha eles um bando de idiotas, o pessoal do trabalho dele também acha um pior que o outro. E, e duas coisas que me influenciaram muito no meu não gostar desse personagem. Eu sei que o livro se passa em 1945. E eu sei, sei lá, que o autor nasceu em 1920 e que eu sou uma pessoa em 2018, que tenho, sei lá, minhas posições políticas, enfim. Mas eu não consegui relevar tanto assim a homofobia e o machismo dele neste livro, porque pra mim foi assim, meio baratas, assim. Ele não tava comentando disso, mas ele usava termos e se referia a isso meio que banalmente. Então, ele falava assim de mulheres, ele passava assim, eu vi 30 que, tipo, prestava, que tem passando na rua. Daí quando ele tá falando de quando ele voltou ao trabalho e viu as características de cada pessoa que trabalha, quando ele se refere aos homens, ele fala assim, sei lá, fulano se queimou com café. Não sei, eu não lembro exatamente qual foi as frases, mas quando ele chega na mulher, justamente na, sei lá, única mulher que não é a Avelaneda, né, que ele tem essa paixão, ele fala do traseiro dela, do tipo... Sério, tem outros momentos do livro, mas assim, que ele é machista e que ele faz esses comentários que assim, eu não vou conseguir lembrar porque eu tentei apagar esses momentos da minha mente. Eu fiquei assim, respira, vai. E a homofobia, que ele chama, sei lá, qualquer pessoa que ele acha que é gay, ou sei lá, pode muito bem ser gay, né, de maricas. E que ele fica com esse ódio, com esse nojo, com esse asco de maricas e é o problema da nação, né? E blá blá blá. E aqui até tem um momento que fica mais sério essa questão, porque ele descobre que o filho dele, o filho favorito dele, é gay. E pra ele foi a pior coisa, assim, do mundo. Ele fala que o filho dele não o matou ao revelar, né, que era gay, mas se matou porque ele falhou na sua masculinidade e ele pensa que provavelmente falhou na sua masculinidade e virou gay porque tinha a falta da mãe, porque sentia muita falta da mãe e esta falta da mãe fez ele anular, sei lá, se aproximar dela, nem sei, entendeu? Sério. E daí você fica assim... Really? Really? Eu sei que é 1945, mas é difícil. E ao mesmo tempo, o personagem não tem outros elementos que me façam gostar dele, sabe? Que não me façam relevar esse machismo e essa homofobia dele. E daí eu fico assim, não tem. Então eu não gosto dele, eu não gosto do Martin. Em um certo momento ele diz que a virgindade das meninas, já que, né, ele tá falando de 1945, então era uma coisa que ainda era em voga, né, a virgindade pra moça de bem, de família, casar, né. Ele fala no momento que a virgindade é algo para caçar bons maridos. É uma armadilha para caçar bons maridos. Então, sim. Gente, eu realmente lutando, assim, pra tentar gostar do Martin, mas não rolou.
não rolou num nível que até se fica assim um pouco de... não gostando do personagem, que ele, tipo, ele fala alguma coisa e você fica assim, ai, tá. Ou você fica um pouco de torcendo contra ele, sabe? Sabe como que é o estilo quando você não gosta do personagem? E quando ele é o protagonista ainda é pior. O que fez com que essa leitura fosse um pouco arrastada pra mim. Então esse livro que tem 180 páginas, curto, eu fiquei assim, vai. Mais um dia. Porque, né? Em diários, né? Então são curtinhos. Agora não mostrou, mas são curtinhos, né? Os relatos dele de cada dia, né? Então foi um pouco assim, um pouco arrastada, assim, foi. Mas então tá, vamos falar um pouco dessa relação que o Martin teve com a Avellaneda. Ele se apaixona por ela e ele diz que ele vai lá e revela o amor dele, né, e blá blá blá. E ela resolve ter um caso com ele. Só que assim, faz 20 anos que ele já não tem um relacionamento com alguém, porque depois que a mulher morreu, ele já teve, tipo, casos aqui a colar, sabe? Não foi algo de realmente se relacionar com alguém. Então, quando ele vai ter esse relacionamento com a Avellaneda, ele fica com medo. E ele se apaixona por ela. E se apaixonar por alguém nessa época quer dizer casamento. Só que ele não quer casar com ela. Então ele fala assim, só que eu não quero casar com você porque eu não lembro exatamente os motivos que ele dão. Mas no próprio diário ele desmente esses motivos e ele fala assim que foram motivos egoístas. Mas, de qualquer modo, ela resolve entrar nesse caso com ele. Então ele tenta, assim, esconder dos filhos dele e do trabalho, né? Porque eles trabalham na mesma empresa, né? Então ele aluga o apartamento e eles começam a ter a sua relação. E essa relação é o que é o grande negócio do romance, porque assim, o Martin, ele tava nesse assim nível de, sabe, mediocridade mesmo, mas de não achar nada de nada, não se empolgar com nada, sabe? Não ter um sentimento mais forte com nada que se passava na vida dele. Então ele encontra a Avellaneda, se apaixona por ela e nessa relação ele respira de novo e é reanimado assim pra vida. Ele tem uma relação assim muito sincera com a Avellaneda, sincera num aspecto que ele sente que ele pode conversar com ela e, sei lá, falar, né, o que sente da sua vida e do seu cotidiano numa escala mínima ou grande, ter conversas profundas ou rasas, enfim, esse relacionamento funciona bastante para os dois, né? Só que aqui também a gente, e eu não sei se eu posso muito criticar ou não esse aspecto, porque o livro é em diário, então a gente só tem a perspectiva do Martin, né? E a perspectiva, o pensamento dele sobre as outras coisas e outras pessoas. Mas eu não senti, sabe, um aprofundamento nessa personagem da Avellaneda. Eu não sei muito bem quem a Avellaneda é, além de ser, sei lá, entre aspas, namorada do Martin, que ele tem uma intensidade muito grande com ela, entendeu? A gente pega algumas coisas de que ela fala, né, porque ele transcreve diálogos, mas não dá pra... Eu senti que o autor não conseguiu passar pra gente quem que é essa Avellaneda. E nos momentos que ele passava, sei lá, ou tentava colocar, meio que era o pensamento do Martin em cima dela. E até no momento, eu achei a coisa mais idiota do mundo. Ela diz pro Martin os seus, sei lá, pensamentos sobre mulheres, sexualidade, ou como ela acha que os homens veem as mulheres. E, sei lá, escreve textão, só que tipo fala, né? Faz um textão lá falado. E ele
ele, tipo assim, acha engraçadinho e meio que assim, acha uma tontice dela, só que ele só pensa nisso, ele não fala isso pra ela. Até a coitada, ela pergunta, ai, você tá me entendendo? E ele, com o maior cinismo, diz, ai, estou te entendendo. Só que na cabeça dele, no diário, ele tá contando aqui pra gente que, ai, achou mais tipo assim, uma bobice dela, achou tipo uma tontice, engraçadinho, e que ela fica linda argumentando porque as bochechas dela ficam rosadas. E aqui eu acho que eu vou entrar um pouco na questão do que é esse título, do que é a trégua. Eu não posso dizer muito porque no final desse livro tem um grande spoiler, então não vou dizer pra vocês. Se vocês quiserem saber, vão ler. Mas a trégua é nessa questão de ele tá levando essa vida regular assim e tem uma respiração, como eu falei antes pra vocês, um reânimo de vida, que é a paixão e o relacionamento dele com a Avellaneda. Isso também faz um paralelo com a felicidade. O Martin diz que o ápice dessa felicidade dele é quando ele tá no apartamento com a Avellaneda e tá num dia de chuva e ela tá perto da janela e ele chega assim e fica com ela, sei lá, abraçados na janela. Ele fala que este momento, este instante, foi o ápice da sua felicidade e que este ápice não pode ter prorrogações. E depois, em outro relato do diário dele, ele vai retomar essa passagem e ele vai dizer que essa felicidade não é, na verdade, um ápice, mas sim um planalto e que realmente ela não tem prorrogações. Não sei se pelo que eu tô falando vocês conseguem perceber que eu gostei de algumas partes do livro. O autor consegue trazer passagens e reflexões muito interessantes e bacanas e que eu gostei bastante. Eu fiz muitas anotações durante o livro. Eu achei a escrita do Mario Benedetti boa, mas não achei assim algo excepcional. Eu diria que esse livro, apesar de eu não ter gostado nada do personagem, ele tem passagens muito interessantes, tem reflexões sobre o cotidiano que valem a pena ser pensadas, mas não é um livro que eu releria, não me apaixonei tremendamente. Eu diria assim que foi uma coisa bem média pra mim. Livros em geral, eles só são metade, né? O autor escreve algo e a pessoa que vai ler vai interpretar aquele algo de maneiras, né? De inúmeras maneiras. Eu acho que até esse livro não é aqueles livrinhos que, sei lá, contam uma história e que te dão o que você tem que saber e pensar sobre cada momento. Este é um livro que dá para ser bastante discutido e tenho certeza que deve existir pessoas, e sei que existem pessoas que não concordam com a minha opinião ou que têm outra opinião. E isso é incrível, né? Então, por favor, sintam-se à vontade para debater aí nos comentários, discutirmos mais sobre a trégua. Mas então é isso. Se vocês gostarem, deixem o seu joinha, compartilhem com seus amigos, comentem, que eu já falei, comentem, mas pra você que leu também, não comenta, me diz se você vai querer. E por favor, que isto não seja algo pra te desincentivar da leitura desse livro. Vai procurar mais opinião, assim, se deixou com uma pulga atrás da orelha. Porque eu nunca diria isso, nunca diria que nesse canal não leia esse livro, que esse livro não presta. Quer dizer, eu acho que eu diria, mas eu não faria resenhas desse tipo de livro que eu diria, não perca seu tempo com isso. Eu acho que esse livro é um livro que você pode perder o seu tempo e, sei lá, se questionar, gostar ou não gostar. Como eu disse, tem pontos que eu gosto dele aqui. Mas é isso, e também se vocês gostaram muito, se inscrevam no canal, vejam aí também o que eu ando fazendo, né, além de resenhar a trégua. E até a próxima. Tchau!